Você já se perguntou sobre o conceito de história? O que é história? A primeira coisa que precisamos entender é que o conceito de história varia conforme o lugar e a época no qual ele está inserido. Na antiguidade, com as obras de Tácito, Tito Livio e Tucídides, a história era concebida como a mestra da vida, magistral vitae, pois, ao observarmos os erros do passado, não cometeríamos mais no presente. Nesse caso, a história era uma verdadeira professora da vida. No século XVIII, com as transformações advindas da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, a história passa a ser concebida como a noção de progresso, já que, a partir do dado da comparação do presente com o passado, nós poderíamos observar que a sociedade, de maneira geral, teria evoluído. No século XIX, com os positivistas, a história tende a mudar novamente, passando agora a ser concebida como a tradução objetiva da verdade através dos documentos, sobretudo documentos escritos, em sua relação com os fatos. No século XIX, nós temos uma história factual, sem análise crítica e sem problematização. Com o fortalecimento da filosofia da história, a partir de pensadores como Friedrich Hegel e Karl Marx, a visão positivista da história começa a ser relativizada. No entanto, é apenas no século XX que teremos uma quebra, uma ruptura do paradigma de como entendemos a história a partir da escola dos análises e de historiadores como Marc Bloch e Lucien Febvre, que vão introduzir e criar a noção de história-problema. Os fatos não podem mais apenas ser repetidos, como eram os positivistas. Agora eles precisam ser, acima de tudo, problematizados. Está criado a noção, o conceito de história-problema. Dessa maneira, o Marc Bloch propôs uma nova perspectiva para o campo historiográfico ao afirmar que a história seria, talvez, a ciência dos homens, ou melhor, dos homens no tempo. De maneira simplória, poderíamos definir a história como sendo a ciência que se ocupa da análise e reconstrução das narrativas do passado em sua relação com os sujeitos históricos. Cada historiador, a partir de sua interpretação, reconstrói o passado e determina as razões para se fazer história. Nas palavras de Luiz Villoro, a razão última da história, seu para-quê mais profundo, é dar sentido à vida do homem ao compreendê-la em função de uma totalidade que a abarca e da qual faz parte. Assim sendo, a história pressupõe sentidos múltiplos para a sua realização e construção enquanto disciplina metodológica de ensino e pesquisa. Resumindo, o que é história? A história é a ciência de reconstruir o passado a partir do presente e da perspectiva de cada historiador. Para isso, o profissional que trabalha com história coleta, analisa, interpreta e produz uma narrativa sobre os acontecimentos do passado em sua relação com os homens no tempo.